Medo, um sentimento primordial estabelecido na humanidade e até onde a gente sabe em qualquer tipo de vida existente no planeta. E o medo é forjado a partir de um gatilho imprevisível e aleatório que não pode ser prévio. E eu tô ligado que o medo pode vir de acontecimentos passados, mas comumente ele sempre ocorre em momentos aleatórios e que a gente não consegue adivinhar ou sequer pensar direito o que vem depois. Até porque a gente tá realmente muito ocupado enfrentando a ansiedade e o medo. Em um sentido biológico, o medo é um tipo de estado que nos alerta de um perigo desconhecido ou conhecido que a gente tá sofrendo de forma rápida ou constante. O gatilho pra gente entrar nesse estado são derivados de diversos motivos. A irracionalidade prevalece, o sentido se vai, apenas esperando pelo que vai vir depois, e pode ser algo bom, ruim, grotesco, nojento, bizarro, assustador, estranho. Bom, junto do medo, a ansiedade também chega lá pra piorar tudo e deixar tua cabeça mais fodida naquele momento específico. Até porque ela amplifica em sei lá quantas vezes aquele sentimento de o que vai vir depois, o sentimento de estar incerto com o futuro. E é isso que muitas empresas de games usam para deixar suas obras mais reais e que causam o sentimento principal que deve ser sentido pelo jogador que está consumindo tal jogo de terror. Aqueles momentos silenciosos, aqueles ambientes vazios, aquele escuro denso, tudo isso complementa ainda mais a ideia de transferir medo a partir de coisas simples, a partir de falas, lugares ou seja lá o que mais. Ou seja, o imprevisível é perfeito para instigar no jogador o medo. E olha, cara, o leque de empresas que usam do medo não só para jogos de terror é realmente grande. Só que o nosso foco aqui são as que usam especialmente pro terror. E não precisa pensar muito. Logo vem nomes como Resident Evil, Silent Hill ou Outlast, que são jogos que fizeram muita fama no ramo do terror. As empresas que produziram esses games realmente sabiam como deixar o jogador com medo e ansiedade do que iria vir depois uma resolução de um puzzle, depois de uma cutscene, entrar um novo cenário do game. São coisas que abrem um grande espaço para assustar o jogador de maneira psicológica, que é o caso de Amnesia: The Dark Descent, que foi desenvolvido pela Frictional Games. Game combina elementos que podem ser simples, mas funcionam bem para a premissa que o jogo tem. A escassez de algum método de proteção e o famoso sistema de sanidade colaboram para que essa estética de medo e ansiedade sejam forjadas de maneira tão clean, mas que ao mesmo tempo não seja previsível de certa forma. O foda é que esse sentimento vai sumindo quanto mais você joga jogos desse gênero, porque querendo ou não, tu vai se acostumar com a tensão que esses jogos propõem a você, só que a indústria de games está sempre em constante evolução e tomara que essa evolução também afete o medo, que é transcrito para nós. E eu vou pegar um exemplo que eu gosto muito de jogo de terror, que é Faith, um gênero que mistura o famoso terror paranormal e gráficos pixelados, e eu fico de boca aberta vendo como cada cutscene foi feita. Cada uma delas teve como base pessoas na vida real, fazendo os gestos que a gente vê. Só que por cima desses gestos, eles criaram uma animação bonita e característica que a gente vê no game. Além disso, Faith é um dos meus jogos favoritos de terror por ter um estilo de arte muito único e que mesmo assim me dá medo. Eu realmente senti agonia vendo o vazio do cenário. O medo de tomar um susto é constante. Toda hora você se pergunta e se prepara pro que vai vir depois, mas quando você se dá conta... E mano, eu real amo o estilo de arte desse game. Que seja algo tão simples, quer dizer muita coisa, não é? Não são gráficos bons que fazem seu jogo ser bom, mas sim como você usa isso para trazer a sensação de medo que o terror deveria causar no jogador. E como eu disse, o estilo de arte de Faith faz isso muito bem, já que o simples virar algo bizarro, algo que normalmente deveria ser só cubinhos animados, trazem a sensação de medo, de agonia, de repulsão, assim como outras obras fazem. Usam de recursos bizarros e nojentos para deixar o jogador impactado e agitado. Muitas vezes funciona, outras não, até porque devemos levar em conta que exagerar no gore ou coisas mais pesadas não quer dizer que vá fazer sua obra ficar boa. Ao contrário, muitas vezes fica chata, fica forçado, fica muito ruim e acaba sendo odiada pelo público e suas expectativas vão pro chão e tudo acaba. Por isso que eu falo, não faça algo forçadamente grotesco, brutal e sem motivos para isso. Sem contar que
talvez isso não faça nem sentido pra história e que realmente é algo desnecessário. Mas acima de tudo, sempre é bom se preocupar com críticas do público. Muitas vezes você fez algo bom, mas o público fala que é ruim só por falar, desmerece totalmente sua obra, porque a gente sabe que a internet é realmente cruel. Bom, como posso falar de terror sem levar em conta algo que cresceu muito de um tempo pra cá? Analog Horrors é um tipo de terror que vem crescendo durante os anos e a gente consegue achar algumas pérolas dentro disso. Não só cópias e mais cópias de Mandela Catálogo. Realmente existem Analog Horrors que são bons, podem ser poucos, mas eles estão lá. Só que eu quero falar de um Analog Horror que eu pessoalmente gosto e cai naquela pauta que eu tinha falado antes, o gore desnecessário. E é isso mesmo, tô falando de Urban Spunk, que é um Analog Horror que realmente deu o que falar pela sua brutalidade. O conteúdo dele envolve coisas muito pesadas, nisso eu concordo, só que eu consigo gostar dele, mas não pelo gore. Como a ideia de um assassino que pinta suas vítimas, que enxerga seus homicídios como arte, é algo realmente cativante. Me lembra até o Jin do LoL. Personagens assim, que enxergam a arte em coisas brutais, são interessantes de observar e procurar mais a fundo de como eles veem o mundo. A brutalidade que o criador passa nos vídeos mostra como os assassinos não são pessoas com empatia, com ética, são monstros, mas para eles matar é uma arte que só eles enxergam, uma arte proibida. Por isso continuam fazendo até serem pegos ou mortos. Morrer não é um problema, até porque ter sua arte reconhecida por aqueles que te julgam traz uma sensação melhor do que matar em si. Mas eu tenho que concordar, a brutalidade excessiva é realmente algo que me incomoda e que vai incomodar bem mais outras pessoas, até porque mesmo que seja algo fictício, não impede que as pessoas tenham gatilhos ou algo assim. Por eu não ter problemas com isso, eu meio que consigo gostar desse Analog Horror. Mesmo que ele não seja tão bom, eu acredito que a ideia por trás é algo muito interessante de certa forma. E novamente, não tô falando do gore. Mas como nem tudo são flores, não são só jogos e Analog Horrors que nos causam medo. Medo também é causado por diversas coisas, como eu disse lá no início do vídeo. Seja um lugar escuro ou uma situação que a gente não consegue lidar. Ele sempre vai estar lá, espreitando junto da ansiedade. A gente deixa muita coisa pra trás, coisa que a gente gosta por conta do medo. E sempre se pergunta aquelas famosas frases: será que sou bom nisso? Será que eu faço isso? Será que vai dar certo? Essas simples frases ecoam na nossa mente como uma turbina e algo tão simples começa a virar uma espiral infinita de medo. E no final você sempre sente aquela decepção de não ter tentado, de que aquilo realmente poderia dar certo, mas não deu, porque você ficou ocupado demais pensando no medo e na ansiedade ressoando na sua cabeça. E eu falo pra vocês, eu já tive esse sentimento, muitas pessoas já tiveram. É algo normal, mas que não devia ser levado como algo natural, porque isso atrapalha o nosso potencial. Muitas vezes recusamos ofertas incríveis por medo de falhar, por medo de não acreditar que você pode sim fazer aquilo, e acaba deixando qualquer um desesperado e cheio de medo. Como eu tinha dito antes, assim como tu, eu já senti medo. Todo ser humano já sentiu opressão vinda através da nossa própria mente. Na sincera, é um sentimento muito ruim, mas que você não consegue fugir dele quando quer, e acaba virando, querendo ou não, uma zona de conforto do mal que vai te segurar a todo custo, e por mais que queira mudar, no fim você acaba sendo o mesmo. Em vista disso, o medo te impede de tentar, porque ele te ocupa com perguntas que vão te segurar pra baixo. Eu já perdi várias paradas, várias oportunidades por conta de ter esse mesmo medo e ansiedade que eu expliquei. O famoso "e se", nesses momentos, se torna uma palavra realmente muito forte, que faz você duvidar da sua própria capacidade como pessoa. Muita gente busca acabar com esse medo em outras coisas que acabam girando os malditos vícios, fazem tu se afundar mais e mais num poço escuro que você consegue olhar pra cima, porque é o único lugar que a luz te alcança. Só que se tu olhar pros lados, tu vai ver um escuro que os teus vícios e o medo te causaram. Acaba sendo triste também ver outras pessoas passarem por isso, né? O medo é realmente algo sério. Não é só um sentimento que a gente sente em situações de perigo ou vendo algo de terror. É um sentimento que ao mesmo tempo pode proteger, também consegue nos deixar pra trás. Então o que eu digo é, não tenha medo de errar. Também não se recompense por ter errado, mas todos os seus erros são um aprendizado para que você tenha acertos no futuro. As famosas perguntas que a gente se faz na hora da ansiedade, a gente manda tudo pro caralho e pelo menos tenta. Se não deu certo, se sinta orgulhoso de que pelo menos você aprendeu algo daquilo, nem que seja a coisa mais fodida de pequeno. Você com certeza aprendeu algo. O que é importante é não sentir medo, não se sentir oprimido por aquele escuro que ele representa.
Tá tudo bem errar, todo mundo erra e leva tempo pra conquistar o que tu quer. Uma hora vai dar certo e nem tudo na vida se conquista facilmente. Mas também não é por isso que tu vai desistir e deixar o medo te dominar. Você ainda tem tempo, todo mundo tem, e com certeza deixar oportunidades passarem é um erro. E olha que eu não quero passar uma imagem de coach ou algo assim, eu só quero tentar mesclar algo mais filosófico com jogos, que são coisas que eu amo. Bom, esse é o meu primeiro vídeo nesse estilo, espero que tenham gostado. Deu um puta trabalho pra fazer e pensar, então, por favor, me ajuda aí, deixa um likezinho, uma inscrição, porque o trampo pra fazer esse vídeo foi fudido, descaralhado, de longo. Enfim, pra frente eu penso em fazer alguns temas assim, uma fusão entre algo mais profundo, mesclando a cena geek com filosofia ou algo assim. Eu não queria terminar esse vídeo com uma frase escrota dessas, mas tá tudo bem. Não precisa ter medo, cara.